Nos últimos anos, as impressoras 3D para consumidores ficaram muito mais baratas e muito melhores. Isso leva à questão: o que uma impressora 3D de $100 mil oferece que uma de 251 não tem? Quais recursos e capacidades já chegaram até nós, amadores, e quais ainda estão por vir? É por isso que por meses tenho procurado algumas das impressoras 3D mais populares e avançadas do mercado. E neste vídeo vamos descobrir o que as diferencia. Vamos nessa! Antes de começar, em nome da transparência, quero explicar como escolhi quais impressoras entraram na lista e quais não entraram. Primeiro, escolhi apresentar apenas impressoras que usei pessoalmente. Não acho que seria tão interessante ou útil mostrar gravações de tela dos sites dos fabricantes sem filmar as máquinas de perto ou mostrar impressões reais de amostras. Agora, infelizmente, isso significa que algumas marcas importantes estão muito notavelmente ausentes deste vídeo. Como muitos de vocês sabem, eu faço o meu melhor para manter um relacionamento de trabalho saudável com todos na indústria. Não sou perfeito, cometi erros infelizes e críticas duras no passado. E às vezes não importa o quanto você tente acertar, as pessoas simplesmente... elas não estão interessadas em dar-lhe uma segunda chance ou se associar a você. Esse é o direito delas. Tive que aceitar as consequências dos meus atos. Lamento não poder apresentar a vocês todas as máquinas disponíveis no mercado. Quero ser transparente e dizer que, embora muitos fabricantes neste vídeo tenham patrocinado vídeos no passado e eu tenha relações que me tornam tendencioso, nenhuma dessas marcas patrocinou ou pagou para fazer parte deste vídeo. Incluirei links de afiliados na descrição caso você escolha apoiar o canal, mas isso não influenciará como falo sobre as impressoras. Por fim, adicionarei que, de maneira geral, tentei destacar impressoras mais novas ou impressoras que oferecem uma proposta de valor única em seu ponto de preço para ajudar a destacar o benefício adicional que você pode obter para o seu dinheiro em cada nível diferente. Se omitir sua impressora favorita ou uma que você acha que deveria estar nesta lista, por favor, informe-me nos comentários abaixo. Tudo bem, questões éticas resolvidas. Vamos direto ao assunto. Começando com $100, então este é o fácil 3D cassete e eu o comprei no AliExpress por pouco menos de $100 com frete incluso. Então, o que estamos recebendo por esse preço? Bem, nós temos um design de braço único, um volume de construção de 100 por 100 por 100 milímetros e a capacidade de imprimir até 230 graus, então basicamente exclusivamente o material para iniciantes PLA. É isso aí. Então, para fins de comparação com as impressoras que estão por vir, vamos falar sobre o que você não está recebendo. Primeiro, não há suporte para carretel que realmente suporte 1 quilo inteiro de filamento. Sem nivelamento automático da cama, sem cama aquecida, sem placa de construção de aço, mola PEI. Não há display de cristal líquido ou qualquer outro display para controlar a impressora, apenas alguns botões para coisas como pré-aquecimento ou iniciar o último código no cartão Secure Digital. Obviamente, não há Wi-Fi ou operação remota neste ponto de preço. Quanto à confiabilidade, é meio acertar ou errar. Você definitivamente pode obter impressões de boa qualidade com isso, mas não tão consistentemente e as velocidades de impressão são, digamos, lentas. Embora eles ofereçam citando perfis de alta velocidade para o fatiador de código aberto mais popular, Orca Slicer, as coisas geralmente levarão cerca de 6 a 7 vezes mais tempo para imprimir no K9. Então sim, não é uma máquina muito boa. Mas, ei, se isso ajudar a tornar a impressão 3D e ciência, tecnologia, engenharia e matemática mais acessíveis para as crianças, especialmente aquelas de origens menos privilegiadas, eu sou totalmente a favor. E é por isso que acho que vou doar isso para uma escola próxima para que possamos passar para a nossa próxima impressora. $250. A seguir, quero fazer uma rápida parada em $250, simplesmente porque é insano para mim o quanto de valor você pode obter neste ponto de preço atualmente. É quase incomparável com o EZ 3D. Ainda é uma impressora aberta e de leito, mas já temos uma área de construção muito maior de 255 milímetros cúbicos.
As velocidades de impressão e a qualidade de impressão já são fantásticas. A mesma alta velocidade e alta qualidade que, honestamente, a maioria das impressoras 3D de alta gama nos dias de hoje, embora às vezes a confiabilidade possa ser um pouco instável. Com o nivelamento automático de cama e calibração de fluxo, até iniciantes conseguem imprimir sem dificuldades. Ele vem com um extremo quente de 320 graus C e uma cama de 110, permitindo que você imprima alguns materiais mais avançados. Mas, a menos que compre um gabinete separado, provavelmente ainda não está imprimindo materiais de alta temperatura ou de engenharia neste. No entanto, você obtém um acesso à web por touchscreen que permite controlar e imprimir diretamente do fatiador e até mesmo uma integração com a nuvem para acesso remoto se desejar. Contudo, o destaque dessa impressora, mesmo comparada a outras de preço similar, é o sistema multicolorido. Sim, por apenas R$ 259, e sendo apenas a segunda impressora 3D em nossa lista, você já tem a capacidade de imprimir com 4 cores com um upgrade opcional para 8. Mas, ao contrário de outras impressoras multicoloridas nesta faixa de preço, a Ace Pro é fechada e possui um secador de filamento que facilmente custaria 100 ou mais por si só. Caramba, você até ganha uma câmera no V2. Então sim, muito retorno para seus $250. Isso realmente me faz perguntar que tipos de recursos vamos ver na impressora de $10 mil. Mas vamos aumentar um pouco o nível. Aos $500, estamos agora firmemente no território do Core X e, em suma, impressoras que são enviadas fechadas ou podem ser facilmente fechadas. Essas impressoras também oferecem velocidades mais altas e mais estabilidade devido ao seu design e cinemática, e possuem uma pegada menor em relação ao seu volume de impressão. Caramba, até darei uma menção honrosa e direi que graças a Elegoo, hoje em dia você pode entrar no território Core X MIBs por apenas $300, embora infelizmente eles não enviem para o meu país, daí a omissão. Mas o que você ganha se saltar direto para $500 ou mais? Bem, vamos dar uma olhada na Anycubic Cobra S1 Combo, uma máquina que está competindo agressivamente com os líderes da indústria. Por apenas $549, você obtém todos os recursos do Cobra 3 V2. Você está recebendo touchscreen, compatibilidade com 48 cores, volume de construção de 255 mm3 e secador de filamento embutido. Mas neste ponto de preço, você também está recebendo uma caixa completa com purificação de ar, bem como a capacidade de imprimir materiais de alta temperatura como ABS, nylon e policarbonato. Caramba, você pode até imprimir polifenileno sulfeto com fibra de carbono ou outros compostos exóticos se apenas atualizar o bico. Além disso, você ainda recebe detecção de falhas de inteligência artificial, embora eu ainda não tenha testado ou conseguido fazer funcionar pessoalmente. Novamente, este vídeo não é patrocinado pela Anycubic ou por qualquer outro fabricante de impressoras 3D, mas eu incluo isso nesta lista porque, novamente, é legitimamente insano ver quanto valor você pode obter agora por apenas $549. E na verdade se compara favoravelmente, pelo menos no papel, a combos de modelos mais antigos que outras marcas ainda estão vendendo por $1.500. Mas por aproximadamente 1/3 do preço, você não está obtendo o mesmo nível de confiabilidade das marcas líderes, nem o ecossistema é tão impecável ou bem integrado. Falaremos muito sobre isso em breve. Mas talvez você não se interesse por impressão multicolorida. Então, quanto de impressora você pode comprar por cerca de $500? Bem, em termos de valor, é difícil competir com o Sovil SVO8, que custa apenas $569. E não, eles não deveriam parecer assim. Estou apenas convertendo o meu em um trocador de ferramentas sofisticado no momento. Por esse preço, você adquire um grande volume de construção de 350 mm3 e a capacidade de modificação de código aberto, se for do seu interesse. Infelizmente, $569 é apenas a versão básica do SVO8. Se quiser imprimir materiais de alta temperatura, precisará fechar a impressora por conta própria ou comprar uma versão fechada por $728. Nesse ponto, também é possível adicionar a tela sensível ao toque HDMI de 5 polegadas, elevando o preço para $797. Agora, mais adiante no vídeo, vamos falar de algumas impressoras insanas com preços verdadeiramente astronômicos que as tornam completamente inacessíveis ou impraticáveis para qualquer hobbyista possuir.
de $1.000 a $1.500. A $1.000, estamos definitivamente na categoria Premium, como a Prusa Core One, que custa $950 em kit ou $1.250 totalmente montada. E vamos ser honestos, pelo menos no papel, é na verdade uma impressora inferior à Cobra S1 Combo. Placa de construção menor, extrusora de 300 graus Celsius sem câmera ou função multicolorida de fábrica. Então, por que custa mais do que duas Cobra S1 Combos? É fabricado na Europa ou nos Estados Unidos, não na China, o que adiciona custo, mas traz tranquilidade para alguns usuários quanto à qualidade de construção, segurança, privacidade e suporte a longo prazo. Depois tem o ecossistema. Neste ponto de preço, seja você comprando da Prusa ou do maior concorrente deles, você sabe que está adquirindo um ecossistema completo projetado para funcionar em conjunto. Estamos falando de firmware, fatiador integrado, aplicativo móvel, acesso à nuvem, gerenciamento de frota, filamentos de marca e uma variedade muito ampla de perfis precisos para cada tamanho de filamento e bico que você possivelmente deseja, até mesmo uma biblioteca de modelos integrada que permite imprimir diretamente do seu telefone. As máquinas Prusa também são, na minha experiência pessoal, as mais confiáveis e bem testadas no mercado. Ao enviar uma impressão corretamente fatiada para esta impressora, em 99% das vezes ela é concluída sem problemas. Olha, eu testei muitas impressoras 3D ao longo dos anos, e eu não seria capaz de dizer isso para a maioria delas. Depois, há o atendimento ao cliente. A Prusa é a única empresa do setor com suporte ao cliente via chat 24 horas por dia, 7 dias por semana em várias línguas. E isso custa dinheiro, finalmente, a qualidade e a longevidade. Em vez de plástico, o Core One é feito de aço, PC, CF e policarbonato, embora algumas marcas neste ponto de preço optem por usar vidro. A Prusa é a única empresa do setor que, em vez de lançar um novo modelo anualmente e abandonar os antigos, oferece kits de atualização a baixo custo para impressoras mais antigas e continua lançando atualizações de firmware por mais de 8 anos. Essas coisas podem não importar para você ou podem ser tudo. Não estou aqui para vender nada. Mas se você está se perguntando como a Prusa consegue 3 vezes mais por suas impressoras do que outras que são, pelo menos no papel, menos capazes, bem, aí está. $2.500. Neste ponto de preço, passamos das impressoras 3D simples. Se você está gastando esse tipo de dinheiro, está recebendo muito mais. No mínimo, você está obtendo extrusão dupla, como em cabeças de ferramentas de troca de bico duplo, em vez de um sistema de troca de filamento mais acessível, mas mais lento e mais desperdiçador. Mas mais do que isso, você provavelmente terá a capacidade de converter toda a máquina em outros tipos de máquinas também. Pegue, por exemplo, o SnapMaker Artisan, que varia de $2.599 até $3.747. Pode parecer caro, mas você está adquirindo uma máquina potente, o que acaba sendo um ótimo custo-benefício. Mesmo na versão de entrada, você adquire uma 3D totalmente fechada, com extrusão dupla e um volume de construção de 400 mm3, muito maior do que os modelos principais dos concorrentes. Mas com o Artisan, esse preço também inclui tudo o que você precisa para convertê-lo em uma máquina controle numérico computadorizado de 200W ou em uma cortadora a laser, embora seja uma de baixa potência de 10W. No pacote de mais alta qualidade, você recebe um laser de 40W, um módulo rotativo para usinagem ou laser em objetos redondos e até um purificador de ar. Você pode adicionar um módulo de laser infravermelho de 1064 nm por 449, elevando o 4196. Mas com isso, você está praticamente coberto com uma versão de grande formato de todas as possíveis máquinas de fabricação que você poderia querer. Sim, o SnapMaker é um faz-tudo, mestre de nada. Por exemplo, você pode superar o controle numérico computadorizado de 200W de baixa potência ou descobrir que um laser de diodo de 40W é menos versátil que um laser de óxido de carbono 2 dedicado. Mas em troca, você obtém um bom equipamento versátil que pode realizar a maioria dos trabalhos de hobby sem exigir um espaço de mesa de uma oficina inteira. Na verdade, eu fiz um vídeo inteiro com o Artisan SnapMaker mostrando suas capacidades nas mãos de um completo novato em controle numérico computadorizado como eu. Então, se você quiser conferir isso, vou colocar um link aqui. Agora, como vou sair daqui?
US$5.000. Subindo para a próxima faixa de preço, temos o Prusa XL, que fica bem no limiar entre o hobbyista financeiramente irresponsável e o profissional, e é, portanto, provavelmente a máquina mais cara que qualquer consumidor compraria. O XL, com todas as vantagens do Core One, parte de R$19,90 e $9 para uma versão aberta, semi-montada, com uma cabeça de ferramenta única. Mas como eu disse antes, se você está ultrapassando $2.000 com uma máquina de consumidor ou prosumidor, você quase certamente está obtendo mais. No caso do XL, isso significa múltiplas cabeças de ferramenta, permitindo a impressão de diversos materiais. Você pode conseguir 2 por $2.550 ou 5 por $3.550. Mas então, você adiciona o kit de fechamento, que eu não tenho, e a montagem de fábrica, e você está olhando para $4.550. Curiosamente, a Prusa também comercializa uma garantia adicional, provavelmente devido à complexidade do XL, que tem muitos mais pontos potenciais de falha, mas isso agora vai te custar mais de $5.000. Mas, ei, pelo menos vem com 5 quilos de filamento, certo? Sim, o XL é caro, muito caro mesmo. É muito mais do que os projetos de troca de ferramentas faça você mesmo mais baratos disponíveis atualmente. E sim, o XL teve um início extremamente difícil antes que os perfis e o hardware fossem perfeitamente ajustados e sintonizados. Mas hoje em dia, ele tem quase a mesma confiabilidade que as outras máquinas da Prusa, além de todos os outros benefícios que mencionamos antes. É praticamente a única opção na cidade para uma máquina personalizada com 5 cabeças de ferramenta, garantia e suporte ao cliente de verdade, pelo menos no momento. Garanta sua inscrição, pois nunca se sabe. Sinto que esta é uma daquelas tecnologias que vai chegar ao consumidor médio muito mais cedo do que tarde. $10.000. Este não é o meu estúdio, mas vamos lá. Vocês realmente acharam que alguém confiaria em mim com uma impressora de $10.000? Então, essa máquina gigante à minha direita é a Prusa Pro HT 90 e ela custa $9.990 ou um pouco menos de $10.000. Inclui 2 extremidades quentes, uma de fluxo ultra alto para impressão em alta velocidade incrível e outra para seus materiais de grau industrial, que podem atingir até 500 graus Celsius. A câmara em si é aquecida ativamente e filtrada através de um filtro de carvão ativado e High Efficiency Particulate Air e pode atingir uma temperatura interna de 90 graus Celsius. E então a cama de impressão, que a propósito tem 300 milímetros de diâmetro e imprime até 400 milímetros, que pode atingir 155 graus Celsius. Todas essas altas temperaturas permitem que você imprima materiais de grau industrial, como seus PCCFs, mas também peças pequenas e médias nos materiais de grau industrial muito raros, muito caros e muito duros, como o PIC, PEC e ULTEM. Ele usa um servo de alta velocidade para direcionar o ar exatamente onde quer, a qualquer momento, o que permite que ele resfrie a área que acabou de ser impressa, sem que o ar se espalhe para outras partes da impressão e afete a aderência da camada. Uma coisa que achei interessante enquanto conversava com os engenheiros que construíram o HT 90 é entender que a diferença entre 350 Celsius e 500, ou a temperatura da câmara atingindo 90 em oposição aos mais comuns 50 ou 60, isso não é uma abordagem linear. É significativamente mais difícil. No entanto, considerando apenas o hardware, pode ser difícil compreender o preço do HT 90. E é aí que eu acho que o papel do ecossistema e do suporte entram em jogo. Eles realmente vão um passo além com sua linha Pro. Mas, no final das contas, e eu acho que essa é a principal consideração, serão as forças do mercado. Impressoras tão capazes quanto a HT 90 me disseram, geralmente custam 2 ou até 3 vezes mais dinheiro, e assim a Prusa consegue cobrar esse preço porque é uma pechincha pela capacidade que ela oferece. Para imprimir materiais de engenharia como PIC, PEC e PCCF de forma confiável, você precisa de uma impressora como essa. Mais de 100 mil. Oh, meu filafã, tenho a sensação de que não estamos mais no território do consumidor. Bem-vindo à zona industrial, o espaço onde não estamos apenas deixando de lidar com impressoras 3D de consumo, estamos lidando com empresas de capital aberto que nem mesmo fabricam impressoras 3D de consumo.
Agora, em um segundo, vamos chegar ao nosso grande finale, mas eu só queria parar rapidamente e mostrar que existe um mundo inteiro lá fora, muito além do Fused Deposition Modeling, fazendo coisas incrivelmente selvagens e impressionantes que há apenas alguns anos não eram nem remotamente possíveis. Isso está fora do escopo deste vídeo, mas se vocês quiserem ver um vídeo completo sobre isso e algumas das coisas loucas que estão acontecendo no espaço comercial, deixem um comentário abaixo. Tudo bem, vamos para o nosso final. Tudo bem, fila fam, chegamos ao grande finale, uma das impressoras 3D Fused Deposition Modeling mais avançadas e capazes do mundo. A Stratasys F3300. O custo? Bem, como você pode imaginar, depende de uma variedade de fatores, coisas como pacote de serviço, configuração, mas você está olhando para gastar cerca de $1.000, tornando esta impressora mais cara do que a maioria das casas. Mas por quê? Bem, primeiro, ao tamanho da construção, um respeitável 600 por 600 por 800 milímetros. Não é preciso dizer, a impressora inteira é basicamente apenas um forno super preciso e termicamente uniforme, e atinge 220 graus C na câmara, quase tão quente quanto o extrusor da nossa impressora de menor custo. Você obtém 4 cabeçotes de fluxo ultra alto independentes que atingem 400 graus Celsius cada, permitindo que esta impressora imprima materiais mais exóticos como Holton, PEC, embora curiosamente não pique. A Stratasys tem outras máquinas se esse for o seu objetivo. Essas cabeças de ferramenta são acionadas por motores lineares, algo que só vimos em uma impressora 3D prosumer, e elas oferecem um nível de precisão e repetibilidade que simplesmente não é nem remotamente possível em máquinas de consumo. Estamos falando de algo tão baixo quanto 0,067 milímetros. E claro, existem os 4 secadores de filamento integrados que mantêm seus materiais de grau de engenharia muito secos e muito quentes a 120 graus Celsius, o que está muito além do que quase todos os secadores de grau de consumo podem sequer tocar. Sem mencionar todos os sistemas inteligentes e calibrações automáticas que você possa imaginar, incluindo monitoramento de saúde e muito, muito mais. No final das contas, o que você paga em uma máquina como esta são os recursos de nível empresarial. Tudo o que dissemos quando falamos sobre as impressoras anteriores em termos de ecossistema, serviço premium e suporte, esses são elevados a 11 com uma máquina como esta. Realmente é uma solução de um clique com quase zero treinamento de funcionários necessário para operá-la. Mas também vai muito, muito além com coisas como sistemas de cibersegurança multinível embutidos que são honestamente muito acima da minha compreensão. Mas, acima de tudo, o que você está adquirindo é confiabilidade e repetibilidade de grau industrial capaz não apenas de prototipagem, mas de produção em escala real. Enquanto a maioria das impressoras 3D para consumidores destaca sua confiabilidade ao longo de milhares de horas de impressão, a Stratasys testa máquinas como esta por dezenas de milhares de horas e centenas de milhares de centímetros cúbicos de filamento. Esta é uma máquina industrial feita para necessidades industriais e confiabilidade industrial. Isso economiza tempo de inatividade, impressões falhadas, custos de reparo e principalmente horas de trabalho para os clientes empresariais da Stratasys. Portanto, você compra uma máquina dessas porque não pode se dar ao luxo de mexer, bagunçar ou ficar fora de serviço. Devo um enorme agradecimento à Stratasys, Israel e seu distribuidor local, Supad, por me informarem e darem a oportunidade de filmar com essas máquinas incríveis. Enquanto estive aqui, descobri um monte de outras máquinas loucas que fazem coisas que eu nem sabia que era possível. Se estiverem interessados em um vídeo explorando outras tecnologias de impressão 3D, além do Fused Deposition Modeling, deixem um comentário abaixo. Talvez eu consiga convencê-los a assumir o showroom deles novamente. Então aí está, uma olhada na ampla gama de impressoras e pontos de preço no mercado hoje. Espero que este vídeo tenha sido educativo e informativo. Se foi, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agradeço novamente às marcas e empresas que me deram acesso às suas impressoras para compartilhá-las com todos vocês e a qualquer fabricante que eu não incluí neste vídeo. Se quiser participar de futuras compilações ou conteúdos, estou sempre disponível. Encontre minhas informações de contato nos canais sobre RAD. É tudo por esta semana, mas verei todos vocês na próxima camada. Tchau, tchau.